Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Todos encontraram? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. O que acontece com uma pessoa depois que ela morre? O que vai acontecer com você, se é que você não sabe? Eu acho que é de fundamental importância saber o que acontece com uma pessoa quando ela morre. Há uma diferença crucial se essa pessoa, se ela estiver em Cristo. Se a vida dela estiver plantada em Jesus. Se a vida dela estiver assentada, edificada sobre a rocha que é Cristo, e uma pessoa cuja vida não está em Cristo. O que acontece, então, com um crente em Jesus quando ele morre? É o que o texto está nos explicando. E é o que nós devemos saber. Talvez você nunca tenha pensado nisso, ou nunca tenha lido as Escrituras, e também não tem nenhum entendimento e nenhuma segurança a respeito dessas coisas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina. A Bíblia Sagrada, ela tem uma palavra de Deus e um direcionamento de Deus para nós. Amém? Então mantenha a sua Bíblia aí aberta nesse texto. É o texto que nós vamos estar utilizando aqui nessa noite para explicar isso. Então, Paulo, apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, não pelo mero intelecto humano, ou por raciocínios humanos, mas pelo Espírito Santo, ele então nos dá entendimento dessas coisas. Então, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Primeira coisa, anota aí, os que dormem. Quem são e o que é isso? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem são esses que não têm esperança? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, se cremos, não é um se condicional, nem um se de dúvida, mas é um se retórico. Se cremos, não é dúvida, não é condicional, mas é uma forma retórica de colocar aquilo que as pessoas já sabiam. Afinal de contas, faz parte da nossa fé,
faz parte da estrutura da nossa crença a certeza absoluta de que Jesus ressuscitou. Então, a nossa fé, o nosso credo, as nossas convicções, o nosso embasamento de entendimento do que nós chamamos de fé cristã, um fundamento dessa fé cristã é a certeza absoluta de que Jesus ressuscitou. Tendo Jesus ressuscitado, fica esclarecido o fato de que esse inimigo chamado morte foi vencido no dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Amém? Então, a morte já está vencida. E ela não é vencida por mim, não é vencida por você, ela foi vencida pelo Senhor Jesus. O que trouxe a morte para a nossa história, o que trouxe a morte para a nossa existência foi o pecado. Não coma, não desobedeça, porque no dia em que você comer, morrerás. E por isso morremos. O salário do pecado é a morte. Então, a causa da morte, a entrada da morte na nossa vida, na nossa existência, nessa viver humano, é o pecado. Mas Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Porque Jesus nunca pecou. Sabia disso? Jesus nunca pecou, nem por ação, nem por intenção, nem por pensamento e nem por omissão. Nós pecamos por ação, pecamos por intenção, pecamos por motivações, nós pecamos de tudo quanto é forma que se possa imaginar. Mas Jesus nunca pecou. E por nunca ter pecado, Jesus então venceu a morte. A morte não pôde retê-lo. Então, a morte foi vencida. É uma certeza absoluta que nós temos, é de que na ressurreição de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, esse grande inimigo foi vencido. Então, os que dormem, os que não têm esperança, a nossa fé, a nossa confissão, o nosso credo, as nossas convicções estão assentadas no fato de que, em relação à morte, ela foi vencida, e foi vencida pelo Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Preste atenção, por favor. O texto está dizendo que o Senhor Jesus veio a esse mundo, nós sabemos disso. O Verbo de Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, e Jesus assumiu a forma humana. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, inclusive a nossa vida. E o Senhor Jesus, então, vem a esse mundo criado por ele. Vem a esse mundo criado por ele e assume a forma da sua criatura, é o que nós chamamos de encarnação.
Jesus se encarna, Jesus se faz homem. E como homem, ele foi o homem que Deus gostaria que todo ser humano fosse. Amava a Deus acima de todas as coisas. Obedeceu a Deus em todas as coisas. Viveu para fazer a vontade de Deus. Nasceu, encarnou, viveu e morreu por causa da vontade de Deus e para em tudo fazer a sua vontade. Esse é o ser humano que Deus gostaria que cada ser humano fosse. Que vivesse no centro da vontade de Deus. Que vivesse e existisse para se alimentar e para descobrir o quanto a vontade de Deus é boa, o quanto a vontade de Deus é perfeita, o quanto a vontade de Deus é agradável. Então Jesus vem a esse mundo, morre naquela cruz, ressuscita, passa 40 dias aqui com os seus discípulos e é assunto aos céus. Onde está à destra de Deus Pai? Até quando? Até quando, irmãos? Até os tempos determinados por Deus Pai. Quando o Senhor Jesus vai voltar e estabelecer de uma vez por todas o reino de Deus. Amém? Então, nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. Nós ansiamos pela segunda vinda do Senhor Jesus. Por isso que nós clamamos, como diz a palavra de Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque se Jesus vier, Ele vai estabelecer o reino de Deus, de paz, de justiça, de luz, de alegria. Não vai ter mais guerras, não vai ter mais falcatruas, corrupções, não vai ter mais injustiças, não vai ter mais gente passando necessidade, nem dores, nem lágrimas, mas vai ser paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, os irmãos de Tessalônica, para quem Paulo está escrevendo, eles estão ansiosos pela vinda de Jesus. Eles estão tomados de uma expectativa santa. Todos os dias se levantavam e diziam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Numa expectativa muito grande de que quando Jesus viesse, eles seriam transformados. Porque está escrito na palavra de Deus que o reino de Deus ele é espiritual. E que carne e sangue, essa carne, esse sangue, esse corpo físico não entra no reino de Deus. Para esse corpo entrar no reino de Deus, ele tem que ser transformado num corpo espiritual, num corpo glorioso, que a Bíblia Sagrada chama de corpo glorificado. Então, os irmãos estão aqui nessa expectativa da vinda de Jesus, da sua segunda vinda, do seu retorno, porque quando Jesus viesse, o arcanjo tocaria lá a trombeta, dado o som, o rebate da trombeta, num piscar de olhos, aqueles que estão em Jesus, eles seriam transformados, recebendo um corpo glorificado e estariam para sempre com Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Mas e aconteceu que morreu um crente. Morreu um irmão antes de Jesus voltar. E morreu um, e depois morreu outro, e depois morreu outro, e eles começaram a ficar tristes. Jesus não voltou ainda e o nosso irmão morreu. Oh, coitado, o que vai ser dele? Não foi alcançado pela bendita esperança do Maranata, da vinda de Jesus. Então aí, Paulo lhes escreve, pelo Espírito Santo,
para lhes orientar e para dizer o que estava acontecendo com aqueles irmãos em Cristo que morreram antes da vinda do Senhor Jesus. Amém? Você sabe o que acontece com um crente quando ele morre antes da vinda de Jesus? É isso que Paulo está explicando aqui nesse texto. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Então preste atenção. Muita atenção, não tem nada de complicado aqui, não se bloqueie, não deixa Satanás roubar o entendimento da palavra de Deus. Não tem nada complicado. Todo crente, por mais simples que seja, ele tem que ser capaz de entender isso, de responder com convicção acerca da sua fé e dessas coisas. Então, preste atenção. O texto está falando de um lapso de tempo entre a nossa morte e a volta do Senhor Jesus. Está certo? Esse texto que nós vemos está falando disso. É esse tempo em que alguns crentes morrem e até a volta de Jesus. Então, Paulo está explicando para eles o que acontece. E é isso que nós vamos explicar aqui. Então, vamos lá. Esse lapso de tempo da morte de um crente até a vinda de Jesus, segunda vinda de Jesus, quando ele vai estabelecer o seu reino, quando esse tempo presente vai desaparecer e vai ser estabelecido o tempo de Deus, o kairós de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus, onde Deus será o centro e a luz de todos que farão parte desse reino. Esse lapso de tempo, na teologia nós chamamos de estado intermediário ou estágio intermédio, ou seja, o que acontece com o crente que morre nesse estágio intermediário entre a primeira e a segunda vinda de Jesus? A palavra morte significa separação. É quando o nosso corpo é separado do nosso espírito. Quando Jesus voltar e estabelecer plenamente o seu reino, quem morreu em Cristo receberá o seu corpo ressurreto e glorificado. Amém? É o que nós lemos aqui. Quando o Senhor Jesus vier, na sua segunda vinda, aqueles que morreram nele, que creram nele, que depositaram a sua fé, a sua confiança, viveram nele, por ele e para ele, esses que morreram em Jesus, que tiveram essa separação. Hoje nós sepultamos o irmão João Pereira. Quem foi lá no cemitério? Levanta a mão. Alguns irmãos estiveram lá. Nós colocamos o corpo dele na terra. O corpo. E o espírito dele, como servo de Deus, foi separado dele. Corpo na terra e o espírito foi separado. No dia que Jesus voltar, quando tocar a trombeta, os céus se rasgarem, esse corpo que nós depositamos na terra, ele vai ressurgir de uma forma glorificada. E aquilo que foi separado vai se unir novamente para a glória de Deus. Amém? Tá certo, irmãos? Mas a pergunta é, para onde é que foi o Espírito, nesse tempo intermediário até Jesus voltar? Para onde é que foi esse Espírito? O que ele está fazendo? Onde é que ele está? E o que está acontecendo com ele? Então, primeiro esclarecimento. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para vocês não ficarem tristes
como aqueles que não têm esperança. Essa palavra dormem é um eufemismo, é uma maneira de atenuar o que nós chamamos de morte. É um recurso de linguagem que Paulo está utilizando e não está querendo dizer que quem morreu em Jesus entrou num estado de inconsciência. Tem muita gente que lê aqui os que dormem e acha que quando o crente morre é como se ele estivesse dormindo, para ser despertado no último dia. Não é isso. Não é esse o entendimento. Tá bom? Porque aqueles que morrem em Jesus, eles fecham os olhos aqui e abrem seus olhos lá na presença de Deus. É um fechar aqui para um despertar lá, na presença de Deus, nos céus, no paraíso de Deus, plenamente conscientes. Quem morre em Cristo, embora o texto está dizendo dormem, é um eufemismo. Doutrinariamente não significa que essas pessoas que morreram em Cristo, elas entraram num estado de inconsciência. Os ignorantes, quando alguém morre, chega para a gente e fala, descansou, né? Está dormindo, está descansando. Não. Servo de Deus, servo de Jesus, que creu em Jesus, até essa vinda de Jesus, quando ele morre, o corpo dele vai para o pó, mas o espírito dele, a consciência, o entendimento do ser dele, vai para a presença de Deus, vai desfrutar da presença de Deus. Sabe aquele lugar assim que não tem mais uma sombra de trevas, não tem mais escuridão, não tem mais pesar, não tem mais angústia, não tem mais tristeza, mas é a presença de Deus, a alegria da presença de Deus que inunda completamente o ser. É para esse lugar. É para onde eles vão? Diretamente para a presença de Deus. O espírito do cristão vai imediatamente para a presença de Deus e consciente, em pleno estado de consciência. Não fica dormindo, inconsciente, até o grande dia da chamada ou da ressurreição. Não. Jesus está dizendo que quando o Senhor vier, esses espíritos dos mortos, esses mortos, virão com o Senhor num lapso, num segundo, milésimo de segundo, quando der o som da trombeta, esses que estão lá com o Senhor virão e os seus corpos ressurgirão, glorificados. E aí eles terão vencido plenamente a morte, terão vencido a separação do seu próprio corpo. Porque a obra de Deus em Cristo Jesus, redentora, Deus não resgata apenas o nosso espírito, mas resgata também o nosso corpo. Aleluia. O nosso corpo também foi comprado pelo Senhor, sabia disso? Então não importa se você é feio, se você se sente feio, se você é gordo, se é baixo, se é bonito, não interessa, Jesus gostou de você e te comprou completamente. 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 6. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, se Jesus comprou o meu corpo, se o meu corpo pertence também a Jesus, Ele não salvou apenas o meu espírito. Então, quando o meu corpo é colocado na terra, e eles jogam terra em cima dele, e ele vai entrar num estado de decomposição,
Mas Jesus comprou meu corpo. E eu fui separado do meu corpo. Eu não seria o que sou, eu não teria uma existência se não fosse a partir desse corpo. Então esse corpo fica temporariamente na terra, ou no mar, ou no fogo, mas quando der a voz do arcanjo, a terra dará esses corpos, o mar dará esses corpos, o fogo dará esses corpos, porque eles serão ressuscitados em glória. Números, capítulo 9, e a separação já não mais existirá. Amém? Mas até esse dia, nessa separação que o corpo foi para a terra, então o espírito do cristão vai imediatamente para a presença de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Se você estiver anotando, faz muito bem. 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 1 e 8. A palavra de Deus, ela ilumina, ela dá entendimento, mas você tem que guardar, tem que anotar, tem que decorar, tem que se alimentar dela. Então, o que nós estamos dizendo, que o corpo vai para a terra até aquele dia, o dia do Senhor. Mas o espírito do crente, do servo de Jesus, que ama Jesus, que vive uma vida para Jesus, para a glória de Jesus, o espírito dele vai imediatamente para a presença do Senhor. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Achou? Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, quem que é a casa terrestre desse tabernáculo? O nosso corpo, né? Que se desfaz dia a dia. Mas sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, onde? Nos céus. Então, quando a casa terrestre se desfaz, tem uma casa nos céus nos esperando. Quando Jesus disse que estava partindo, os discípulos começaram a ficar entristecidos. Aí Jesus disse: convém-vos que eu vá, gente. É melhor para vocês eu ir, porque eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então o Senhor Jesus foi preparar lugar. Quando um crente em Jesus morre, fecha os olhos aqui, o corpo foi para a terra, mas ele, o ser dele, que nós chamamos de espírito, a essência do ser dele, a consciência dele, abre os olhos lá nos céus, numa casa eterna, no edifício eterno, na presença de Deus. Amém? E olha o versículo 8. O que está escrito aí no versículo 8? Vamos ler juntos? Entretanto, estamos... Vamos ler mais uma vez e mais forte? Entretanto... Então, quando eu deixo o meu corpo, eu vou para onde? Habitar, preste atenção, não engula parte da palavra de Deus, não. Eu vou habitar com o Senhor. Então, quando eu deixo o meu corpo, quando eu sou separado do meu corpo, que é esse tabernáculo terrestre, quando acontece essa separação, meu corpo vai para a terra, mas o meu eu vai para onde?
habitar com o Senhor. Filipenses, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 1. Está animando, né, Arnaldo? Estou ouvindo o Arnaldo aqui. Vamos para o céu, né? Isso. Pastor José, vamos para o céu. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 21. Gente, isso aqui é crucial. Nós estamos falando aqui do nosso destino eterno. Para onde é que a gente vai? 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ué, mas o que é isso? Por que o morrer é lucro? Ele vai explicar, né? O versículo 23 ele explica. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é o quê? Então, meus queridos e amados irmãos, quem tem Jesus, quem está com Jesus, quando ele parte, ele vai para onde? Estar com o Senhor. Vai estar na presença do Senhor. Então, Paulo sabia que se ele morresse, ele teria uma completa, consciente, íntima e desimpedida comunhão com o seu Senhor. A vida aqui na terra, a vida aqui no corpo, nesse mundo de pecados, de desejos, de tentações, a nossa comunhão com o Senhor ela é meio embaçada. Tem dia que a gente está muito íntimo de Deus, tem dia que a gente está mais perto do mundo, e a gente vive nessa luta, provações, tentações, lutas. Mas quando nós partimos e entramos na presença do Senhor, aí acabou. Acabou os empecilhos, acabaram-se os tropeços. Nós vamos estar plenamente, conscientemente, numa comunhão íntima e desimpedida com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Amém? E eu teria aqui uma série enorme de versículos para nós lermos. Se você estiver anotando e quiser anotar, anote aí. Lucas capítulo 20, versículo 38. Lucas capítulo 23, 46. Quando o Senhor Jesus diz, né, para aquele homem que estava ali crucificado do lado dele, ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Aleluia. Então, quando a gente morre em Cristo, nós vamos para a presença do nosso Senhor. Conscientemente, plenamente na presença do Senhor e desfrutando da sua presença. Então, meus queridos, compreenderam? Amém? Então, se um crente morrer antes do Senhor Jesus voltar, se ele for separado do seu corpo, o seu espírito, o seu eu, essa consciência que você tem do seu eu, da sua existência, vai para a presença do Senhor. Vai para o paraíso de Deus. Vai desfrutar do gozo, da alegria da presença de Deus. Eu sei que essas coisas acontecem muito individualmente, né? São experiências pessoais, mas você já teve experiência assim, de estar na presença de Deus? Como a Tainara estava dizendo aqui, cantando, né? O Senhor está aqui, vamos entrar na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, numa comunhão íntima com o Senhor, mesmo aqui na terra, irmãos,
É uma alegria celestial. A gente chora, o coração se derrama, a gente esquece do dinheiro, esquece das dores, das preocupações e só quer ficar ali na presença de Deus. Agora, imagine isso potencializado, não sei em quantas potências, plenamente na presença de Deus, sem nenhum telefone para tocar, sem ninguém para molar, sem nenhuma preocupação, única, exclusivamente na presença de Deus, no gozo da presença de Deus. Amém? Mas eu tenho que te dizer também, se vocês se lembrarem do texto, o texto fala dos que dormem no Senhor e falam dos que não têm esperança. Só tem essa esperança e só pode ter essa esperança quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que anda no caminho do Senhor Jesus. Que aceitou o jugo de Jesus, o domínio de Jesus, a autoridade de Jesus e a salvação de Jesus. Então, como disse o Senhor Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles que foram para o Senhor Jesus, que depositaram a sua vida aqui nessa terra, que viveram com Jesus, que obedeceram Jesus, que serviram o Senhor Jesus, que fizeram a vontade do Senhor, quando eles morrem, eles têm esperança. Eu tenho um compromisso diante de Deus de falar a palavra de Deus. O Senhor me chamou para isso. Então, o espírito do crente em Jesus, do cristão servo, não cristão cultural, religioso, quando ele morre, o espírito dele vai imediatamente para a presença de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz que o espírito dos descrentes, que morrem da mesma forma, impenitentes, vai imediatamente para o castigo eterno. Eu te desafio a buscar na Bíblia a palavra de Deus, e você não vai encontrar. Não quero te ofender, não me leve a mal, por favor, em nome de Jesus. Mas você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia que fale sobre purgatório. Como se depois que você morresse, você fosse para um lugar que é um lugar de uma segunda chance, que é um lugar de purificação para depois chegar no destino final. Isso é mentira. Isso é uma criação humana. Foram homens que inventaram essa doutrina, esse ensino. Essa doutrina, esse ensino não existe na palavra de Deus. A palavra de Deus ensina que quando nós morremos, nós já partimos diretamente para o nosso destino. Aqueles que partem em Jesus, que conhecem a Deus, a palavra de Deus, que se submetem à vontade de Deus, esses vão para a presença de Deus, para o paraíso de Deus, para a glória de Deus, desfrutar da presença de Deus. Mas aqueles que partem sem Jesus, que viveram essa vida aqui nessa terra, mas que não viveram em Jesus, eles vão partir para um destino eterno de sofrimento e de condenação eterna. Misericórdia. Quando alguém parte, ele já parte com a passagem. Seria como despachar uma mala e você coloca nela um endereço e ela parte diretamente para aquele endereço. Quem tem Jesus, quem vive com Jesus,
Está escrito, irmãos, na palavra de Deus. Os adúlteros, os prostitutos, os impuros, os dados à fornicação, os roubadores, os avarentos, não vão entrar na cidade santa. Eles vão ficar do lado de fora. Mas aqueles que se renderam a Jesus, que se renderam a Deus, que vivem em Deus, com Deus, para fazer a vontade de Deus, com todas as limitações e com todas as lutas, mas vivem por Deus, para Deus, buscando a vontade de Deus e honrar a Deus. Quando eles fecham os olhos aqui, eles abrirão os olhos com o Senhor, na presença de Deus. E aqueles que partem daqui sem Jesus, vão abrir os olhos num lugar de tormento, de dor eterno, sem volta, sem uma segunda chance. Eu não sei se vocês já leram sobre isso na Bíblia, mas se quiser nós podemos ler aqui rapidamente em Lucas capítulo 16. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 16. Jesus está contando aqui a situação de duas pessoas. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Preste atenção. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ficava à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso, que na Bíblia é chamado de seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que o Lázaro molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Os dois estão conscientes ou não? Plenamente conscientes. Um em gozo, em alegria, e o outro em tormentos. E os dois se viam e se percebiam. Só que havia um fosso, uma barreira intransponível. Disse, porém, Abraão: meu filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá passar para cá. Pai, eu imploro, mande ele lá na minha casa paterna. Eu tenho 5 irmãos, e não quero que eles venham para cá, para esse lugar de tormento. Então respondeu Abraão: mas eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a palavra de Deus, que eles escutem a palavra de Deus. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém ressuscitar dos mortos e for ter com eles, eles vão se arrepender. E Abraão disse: se não ouve a Moisés, se não ouve aos profetas, tampouco ouvirão
ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Ou seja, se não houve Moisés, não houve os profetas, nem mesmo Jesus ressurreto, eles serão capazes de ouvir. Então percebam que de um lado você tem um que está em consolo, está sendo consolado, e de outro lado você tem um que está em tormentos. Então a Bíblia não ensina em lugar nenhum doutrina de purgatório. Ah, deixa eu resolver isso depois que eu morrer. Não, meu amigo, minha amiga. A gente parte daqui com o destino certo. A Bíblia também ensina que nós não devemos orar pelos mortos. Ah, vou fazer uma missa, um culto, uma celebração pelo fulano de tal que já morreu, e por essa intercessão ele vai sair do inferno, vai passar para os céus, ou vai sair do purgatório e vai... Não, 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 não. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na palavra de Deus. Não adianta. Não há essa segunda chance depois que morre. É fato que quando alguém de nós, de entre nós, do nosso convívio, parte, nós choramos, sentimos a ausência. Mas, por outro lado, nós nos alegramos porque sabemos onde ele está. Mas lembre-se, quem morre em Jesus vai diretamente para a presença de Deus. Vai estar no paraíso de Deus, no consolo, no conforto, na alegria do Senhor e do Espírito Santo.